Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Aí. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelos louvores que nós cantamos, obrigado que o Senhor é bom e a gente pode declarar isso, Senhor. E eu te peço, Deus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, fale conosco nessa noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos começar uma minissérie de estudos baseado em Efésios capítulo 4. Então nós vamos falar bastante sobre esse capítulo. Esse capítulo tem muitas coisas para nos ensinar. E você pode ler na sua casa durante a semana, Efésios capítulo 4, mas a gente vai estudar ele de uma maneira bem didática para a gente aprender como igreja um pouco da palavra de Deus nesse capítulo. E o tema de tudo que nós vamos falar é juntos. Juntos, a gente como igreja precisa entender que nós somos juntos, né? Nós precisamos andar juntos, nós precisamos andar em unidade no reino de Deus. E Efésios capítulo 4 vai falar sobre isso, sobre a vida da igreja e sobre cada membro que compõe a igreja de Cristo Jesus. Todas as cartas de Paulo, ela contém um equilíbrio entre teologia e vida, doutrina e dever. E a carta de Efésios, ela não é uma carta diferente. Os 3 primeiros capítulos lidam com doutrina, as nossas riquezas em Cristo, enquanto os últimos 3 explanam o dever, as nossas responsabilidades em Cristo. E a palavra-chave nesses 3 últimos capítulos é andar. E eu acho interessante porque Paulo ele faz essa divisão em Efésios de uma maneira muito legal. Nas 3 primeiros capítulos, Paulo ele se preocupa em dizer aquilo que nós recebemos de Cristo Jesus. E aí um dos textos mais conhecidos da Bíblia fala justamente no início de Efésios. Vocês são salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Então tudo que nós ganhamos de Deus é que Cristo nos deu. As riquezas insondáveis que nós temos em Cristo, esse presente maravilhoso que é a graça de Deus e a salvação que nós temos em Cristo Jesus, não vem oriundo da gente. Vem da própria graça de Deus. Então Paulo ele se dedica nesses 3 a falar isso. Nós somos salvos pela graça. Aquela inimizade que existia entre os povos não existe mais. Deus fez um povo só por meio do sangue de Jesus. E agora no capítulo 4 ele vai falar então da nossa responsabilidade como cristãos frente a esse presente, frente a essa graça que Paulo nos deu. Então sim, esses 3 últimos capítulos de Efésios, ele fala como nós devemos andar nesse mundo agora que nós somos salvos. E sim, irmãos, nós precisamos andar diferente. Nós precisamos andar diferente. E como é que nós andamos por isso? Paulo ele conecta a doutrina com a vida. A conjunção, portanto, é uma ponte entre o que Paulo tinha ensinado e o que ele vai pedir adiante. A vida é consequência da doutrina, a doutrina é base da vida e o que cremos determina como nós vivemos. Paulo ensina que o nosso andar precisa refletir a vida de Deus. Andar de modo digno de Deus representa viver do mesmo jeito que Deus vive. A palavra digno traz a ideia de uma balança em que há equilíbrio entre a vida de Deus e a nossa vida. E o slide vai ensinar para nós o que Paulo quer dizer para nós. A igreja tem 2 características em Efésios, muito claras. A primeira é que é um só povo. Judeus e gentios, uma única família de Deus. Não existe mais uma família aqui e uma família ali. É um só povo. Então hoje nós estamos reunidos aqui como parte dessa família de Deus. Mas tem irmãos reunidos aqui na cidade, no nosso país, no outro lado do mundo, que também são parte da família de Deus. Então essa é a primeira lição. E a segunda é um povo santo, distinto do mundo secular. Ou seja, nós temos que ser diferentes. A igreja precisa ser o contraste do mundo. Nós, como cristãos, devemos ser o contraste.
E essa ideia básica desse texto é a unidade desses crentes em Cristo, juntos, em uma aplicação prática com a doutrina. Pois bem, um dos subprodutos do atrito é o calor. Quando dois ou mais objetos se esfregam um contra o outro, a temperatura aumenta. Da mesma forma, quando você coloca pessoas pecadoras juntas, mesmo na igreja, onde o pecado não reina mais, porém ainda permanece, é provável que haja atrito. Nós não deveríamos nos surpreender com isso. Nós não somos tijolos na igreja, perfeitamente criados, todos lindamente posicionados para se encaixarem. Nós somos pessoas duras e imperfeitas, contudo, da mesma forma, nós não devemos permitir que o atrito nos distraia de um foco final. E é interessante quando nós olhamos para a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus ela é formada de pessoas perfeitas ou imperfeitas? Imperfeitas. Ela é formada de pessoas pecadoras. A igreja, Jesus vai dizer que ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Então nós precisamos entender isso. A igreja de Jesus é formada por pessoas imperfeitas, carentes da graça e não merecedoras de nada. O pastor não é merecedor de nada, o membro não é merecedor de nada, é tudo pela graça de Deus. Então nós precisamos entender isso. Então, logo, se a igreja é composta de pessoas imperfeitas, em algum momento o atrito aparece. Em algum momento as discordâncias aparecem. Então duvido se você levantar a mão, você não teve uma discordância com alguém da igreja. Não precisa levantar a mão, né? Fica aí com você, né? Mas nós somos pecadores, nós somos carentes dessa graça. O atrito não desaparecerá por ser ignorado. Em vez disso, ele é superado à medida que nos concentramos em Cristo e valorizamos o que ele valoriza para o corpo de crentes. A prioridade como hospitalidade, carregar os fardos uns dos outros, o encorajamento mútuo, a oração, a doação. Esses valores, pode passar, não nos levam a perguntar o que o corpo de Cristo pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer pelo corpo de Cristo. Somente quando trabalhamos a partir dessa perspectiva, a nossa autopiedade, problemas e preocupações começam a desaparecer. Ou seja, na minha vida cristã, eu preciso entender não o que a igreja pode fazer para mim, mas o que eu posso fazer pela igreja. Qual é o meu papel dentro da igreja? O que eu estou fazendo dentro da igreja? Então, embora o atrito deva ser esperado, ele não deve ser tolerado. Como crentes, nós devemos exibir evidências de corações humildes e arrependidos perante Deus. E quando não exibimos, é correto que outros na igreja nos ajudem, se necessário, nos desafiem, nos disciplinem com amor. Tolerar a divisão impenitente em uma igreja não apenas permite que o calor causado pelo atrito não seja controlado, mas ele leva à destruição da igreja. E essa visão, irmãos, geralmente parte de quando a igreja ela tem um proprietário. Quando a igreja acha que ela tem um dono. Quando o pastor acha que ele é o dono da igreja e dono das ovelhas. Aí sim é o problema. A igreja tem um dono. Quem é? Falem mais alto, por favor. Jesus. Cristo Jesus morreu pela igreja. Então a igreja não tem um proprietário. Ela tem um dono. Um supremo pastor, que é Cristo Jesus. E tolerar uma divisão na igreja, tolerar um atrito na igreja, sem entender que Cristo espera que nós andemos juntos, como igreja, na unidade que a fé nos pede, é viver assim. Ou quando há partidarismos dentro da igreja, o time A contra o time B, ou daqueles que cruzam os braços e tecem 95 teses de como o pastor tinha que ser melhor, como os irmãos podem ser melhores, porque ele ou ela tem uma experiência ministerial maior do que os outros. Ou procuram erros mínimos que tornam macros. Esse é um problema. Dietrich Bonhoeffer tem uma frase que eu acho fantástica sobre a igreja, que é o seguinte: quem ama mais a igreja, o que diz aí? Ideal do que a real, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Que sentido? No sentido que eu olho para a igreja, olho para os meus irmãos, eu quero que eles tenham um padrão correto de perfeição
absurda. Então eu digo que isso é uma igreja ideal. Mas a igreja real é formada de pessoas imperfeitas, em constante transformação pelo trabalhar do Espírito Santo. Eu estou em transformação, você está em transformação. E quem é que transforma a gente? O Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra na gente. Mas eu convido você então, irmãos, a olhar para Jesus, ou continuar olhando para Jesus, porque é nele que nós temos um modelo perfeito de pastor, de servo e de Senhor. Olha só esse texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Ele parece muito com esses 3 primeiros versículos que nós lemos. Olha só, o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira, o que diz aí? Dignas das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que vocês estão firmes, estão unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Então, pelo esse texto, a lógica de nós como cristãos é que nós devemos viver em comunidade, nós devemos viver juntos e nós devemos viver de maneira digna, o mesmo padrão, o mesmo modo. Mas até aí, nós devemos pensar o seguinte: que padrão é esse? Que modo de viver é esse que o cristão tem que viver? Será que é o modo do pastor? Será que é o padrão do pastor? Será que é o padrão da Igreja Batista Recomeçar, na qual você visita ou você congrega? Será que é o padrão da Assembleia de Deus? Será que é o padrão de uma igreja pentecostal? Não. O texto nos dá o padrão. Pode passar. O padrão é o Evangelho. É as boas novas. Então a maneira que eu devo andar nesse mundo, a maneira que eu devo viver em comunidade, junto e unido, é pelo padrão apontado pelo Evangelho, Cristo Jesus. Paulo aos Filipenses nos pede a termos a mesma atitude de Cristo. Qual foi a atitude de Cristo? Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o padrão. Difícil. É difícil esse padrão. Tomar nossa cruz e seguir a Jesus é um padrão difícil, mas é o padrão que o Evangelho pede para nós, para mim e para você. Bom, indo ao texto e aos pontos, Paulo ele usa mais de uma vez a figura do corpo para descrever a unidade. E ele enumera 4 virtudes que caracterizam o andar digno de um cristão. Essa unidade não é criada, mas ela é preservada. Ela já existe por obra de Deus e não do homem. Como nós devemos então andar juntos? Em primeiro lugar, nós devemos andar juntos agindo em humildade. Alguns domingos atrás a gente falou sobre o fruto do Espírito, né? Quem lembra disso, né? Nós falamos sobre o fruto do Espírito e lá tem humildade também. Então a gente tem que trabalhar sobre isso. E aqui ela vem, a palavra humildade, ela é cunhada da fé cristã. A humildade era desprezada pelos romanos, pois era sinal de fraqueza na época. E tinha o sentido de baixo, vil. O cristão é chamado a seguir os passos de Jesus. A humildade ocupa uma parte insubstituível no caráter cristão. Ser cristão, irmãos, é ser humilde. Ser cristão é ser humilde. Se você não é uma pessoa humilde e você se diz cristão, tem um problema aí. Ou você está mentindo ou o Evangelho está mentindo. Um dos dois. E eu creio que é nós, né? Eu creio que é nós. E não é dizer que você é humilde, né? Eu brinco sempre que humildade é uma coisa que as pessoas dizem para outra pessoa, né? Dizem para você e você nem sabe. E é melhor nem saber, né? Então, a irmã Neia é uma irmã humilde, né? Se eu falar para ela, ela vai deixar de ser humilde. Ela vai dizer, viu? Eu sou a humilde da igreja, né? Então a gente diz para outras pessoas, né? Então a gente precisa cultivar a humildade. Então olha só, o que a humildade provém nesse texto? Pode passar. Primeira coisa, a humildade vem do conhecimento que nós temos de nós mesmos. Eu começo a trabalhar a humildade na minha vida, no meu caráter, quando eu sei quem eu sou. Se eu sei que eu vim do pó, que eu sou pó, e eu volto para o pó, eu não posso ser orgulhoso. Não posso. Se eu sei que eu não sou muita coisa, que eu não sou essa bolachinha toda do pacote,
eu tenho que trabalhar isso na minha vida. Segundo, do confronto da própria vida com a vida de Cristo à luz das exigências de Deus. Quando nós reconhecemos que Cristo é santo e puro e nós somos desafiados a imitá-lo, porque o padrão é Ele, o padrão é Cristo, então nós precisamos ser humildes. E eu duvido que, tomara assim que a gente chegue nisso, mas eu duvido que você chegou hoje e disse assim, hoje eu vou para a igreja mais parecido com Jesus, né? Não sei se você já fez isso, né? Quem já fez? É difícil, né? Olha, eu vou chegar na igreja e vou dizer lá para os meus irmãos que hoje eu estou mais parecido com Jesus. A gente não. Então a gente precisa olhar para Cristo e dizer assim, a gente está tão longe, mas Cristo nos convida a participar e Ele vai nos ajudando, vai nos transformando da maneira que Ele deseja. Terceiro, da consciência de que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Nós não podemos viver em um minuto sequer sem o cuidado de Cristo. O nosso dinheiro, a nossa saúde, os nossos amigos não podem nos valer. Não podemos pensar a respeito de nós mesmos além do que convém e nem a quem. Cristo é o exemplo máximo de humildade. Em segundo lugar, nós devemos agir juntos, agindo com mansidão. A palavra aqui não é sinônimo de fraqueza, ao contrário. É suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. É a qualidade de uma personalidade forte, que mesmo assim é senhora de si mesma, serva de outras pessoas. A palavra aqui era usada no grego clássico como um bom sentido de suavidade no tratamento e na docilidade de um caráter. Uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos e nem reivindica a sua própria importância ou autoridade. Na verdade, uma pessoa mansa, ela abre mão de seus direitos. Uma pessoa mansa controla o seu temperamento, o seu impulso, a sua língua e desejos. É a pessoa que possui completo domínio de si mesma. E comparar mansidão com humildade, nós chegamos à conclusão de que o homem manso, ele pensa bem pouco, em suas reivindicações pessoais, como também o homem humilde pensa bem pouco em seus méritos pessoais. Eu peço para você fazer uma reflexão em cima de um texto. Olha o que Paulo diz aqui em Filipenses 2, 3. Não sejam egoístas e nem tentem impressionar ninguém. Nem tentem. Sejam, o que diz aí? Humildes, olha agora, e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Essa é a reflexão. É olhar para esse texto e ver se eu estou assim. Se alguém chega na minha frente, eu já falei aqui umas semanas atrás, se alguém chega na nossa frente, na fila, a gente já quer reivindicar o nosso direito, né? Já quer reivindicar. Que hora? A gente estava parado ali e chegou alguém e furou a frente. Então a gente gosta de reivindicar direitos, mas Paulo está dizendo para considerar os outros mais importantes do que eu. Então é difícil. Se você olha para esse texto aqui e você acha fácil, leia de novo. Peça para Deus sondar o seu coração, porque é difícil. Você considerar os outros mais importantes do que você, no mundo que é tanto para mim, né? Todas as coisas são para mim, é difícil. Pode passar, nós amamos textos de Deus com promessas para nós. Mas nós não gostamos de textos de Deus sobre o que Ele espera de nós. Nós queremos textos que Deus fala para nós. Que Deus nos dá uma promessa. Que Deus diz para nós que nós vamos vencer na vida. Que nós vamos ser outras pessoas. Mas o que Deus espera de nós, nós não gostamos de textos assim. Por exemplo, Deus espera que a gente dê a outra face. Esse é um texto. Deus espera que a gente perdoe as pessoas. Deus espera que a gente faça discípulos. Que a gente viva em comunidade. Que a gente cresça no conhecimento da palavra. Ele espera isso de nós. E eu acho que uma das coisas mais, assim, que hoje em dia as pessoas têm dificuldade por ser fácil, é sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para os seus? Que eles possam obedecê-los e glorificá-los em tudo que forem fazer. É isso. Ponto. Obedecer e glorificar. São duas palavrinhas. E nós precisamos olhar
para isso. Terceiro, penúltimo, nós devemos andar juntos agindo com paciência. A palavra grega aqui também quer dizer aguentar com paciência pessoas provocadoras e o estado de espírito estendido ao máximo e a firme paciência no sofrimento ou no que for. Paciência é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. É a pessoa que aguenta um insulto sem amargura e sem lamento. É o amor que tudo suporta. Você é uma pessoa paciente? Sim ou não? Né? Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem se considera paciente? Levanta uma das mãos. Valentim, que bom. Temos umas pessoas aí no estado de espírito avançado, né? Deus abençoe vocês, né? Deus abençoe vocês. Agora vocês vão ver a igreja real, tá bom? A igreja real. Quem não é paciente, levanta a mão. Essa é a igreja real, irmãos, né? Pessoas impacientes, imperfeitas, né? O Rafa levantou as duas mãos e o pé também, né? Então nós somos pessoas impacientes. Mas aqui Paulo está dizendo que nós devemos ter paciência. E quando a gente achar que a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter mais paciência. E quando a gente achar que a gente já estourou o limite da paciência, ter mais paciência. E assim em diante. Sabe quando você acha que você é muito paciente? Então, seja mais. Porque agora a gente inverte a coisa e a gente vê que Deus, ele é muito paciente com a gente. Deus é muito paciente com a gente. Ele tem uma paciência. Nós não temos paciência nem para obedecer um mandamento. Nenhum mandamento. Quer ver uma coisa? Deus no Antigo Testamento deu quantos mandamentos? Vamos lá. Escola Bíblica Dominical agora. 10, né? 10 mandamentos. Aí Jesus vem e resume em 1. Qual é o mandamento que Jesus resume? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao... A gente tem paciência para amar a Deus, mas aqui, amar irmãos é difícil. É um só, é um só. Jesus deu um só para a gente. E ainda Jesus diz a importância disso. Como é que o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos? Se vocês se amarem uns aos outros. Entende? Se você não ama o seu irmão, a sua irmã, meu irmão, você não ama Deus. Você não ama Deus. Porque se nós não amamos uns aos outros que nós vemos, imagina Deus que a gente não vê. E é engraçado porque nós queremos muitas coisas que o céu vai nos proporcionar que nós não queremos aqui. Por exemplo, nós não queremos congregar. Tem muitos cristãos que não gostam de congregar, mas eles querem morar no céu, onde nós vamos viver juntos para sempre. E se tivesse escola bíblica no céu, né? Quem iria? Se tivesse culto de oração no céu, Jesus, estou muito cansado, caminhei muito, né? Então nós precisamos entender isso. Se nós amamos a Deus, nós vamos amar nossa comunidade. Essa é a comunidade real, que carece do Senhor, para nos transformar à imagem dEle. O padrão é Ele. O padrão não é um projeto, não é um planejamento que a igreja... E a igreja tem que ter um projeto, um planejamento, e a gente trabalha nisso. Mas o padrão é o Evangelho. Nada do que a gente faz é diferente. O que uma igreja tem que ter? Comunhão, oração e palavra. É isso, o método é esse. Nós precisamos orar, nós precisamos obedecer a palavra de Deus e entender que é ela que nos é o padrão e amar uns aos outros. É isso. Então, nós precisamos agir com paciência. Faça uma reflexão da sua vida cristã a partir desse texto. Olha o que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1. Versículo 12 em diante. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança
e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Esse é o padrão. Se Cristo perdoou Paulo por tudo que ele fez, o tornando um homem de Deus, usado por Deus, é um exemplo para saber que Deus é paciente com a gente. E Deus é paciente com aquelas pessoas que nós amamos apontar o dedo. Deus é paciente. O processo de uma pessoa se transformada por Deus, é Deus quem dá, não é a gente. É o Senhor quem muda corações. É o Senhor quem transforma pessoas, não é a gente. E a gente olha para Paulo como um exemplo, que a gente precisa ter paciência. Paciência. Sabe aquelas pessoas que nós conhecemos um testemunho de pessoas que oraram anos e anos e anos e anos, era pelo marido, pela esposa, pelos filhos, por alguém, anos e anos e anos lutando na oração, e nada acontecia. De repente, essa pessoa se rende a Jesus, se converte. É um processo, irmãos. E a transformação é dada por Deus. É Ele quem transforma corações. Nosso papel é orar, é entender que nós dependemos de Deus e ter essa paciência. E por fim, como é que Paulo termina essa parte de Efésios? Dizendo que nós temos que andar juntos, suportando em amor os irmãos. Tem irmão que suporta, tem irmão que sufoca. Tem irmão assim, né? Mas aqui o suportar não é o que a gente acha, né? A gente tem que suportar aquela pessoa, né? Tem que suportar o Vitor, né? Eu tenho que ser suporte para o Vitor, quando o Vitor precisar, para ir na ele. Não é suportar a convivência com eles, não é isso, né? Mas nós precisamos suportar uns aos outros. O chamado aqui de Paulo para nós é sermos suportes. Fazer isso não por um dever amargo, mas com amor. Suportar em amor. É a manifestação prática da paciência. Representa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo, nem os amigos por causa de suas faltas, ainda que talvez nos ofendam e nos desagradem. Aquilo que é pecado na vida do nosso irmão, do nosso amigo, nós não concordamos. Mas nós não deixamos de amar. Nós não deixamos de ser suporte. E talvez Deus use a gente para ser o agente de transformação na vida dele. Para poder falar aquilo que está fora, desacordo com a palavra de Deus. Mas é sendo suporte. Então eu concluo essa primeira parte. O louvor pode subir já, da nossa série, citando o que um pastor disse. E eu refleti muito essa semana sobre essa frase, por tudo que nós estamos vivendo na igreja, essa transição que aconteceu, e como eu preciso da igreja nesse período. E o Henry Nouwen, ele escreveu um livro sobre Em Nome de Jesus, ele fala muito sobre a importância de nós andarmos juntos também. Mas olha o que ele diz: não sei quantas vezes percebi como é difícil ser realmente leal a Jesus quando estou só. Eu preciso que os meus irmãos e irmãs orem comigo, conversem comigo sobre a tarefa espiritual que me cabe naquele momento e me desafiem a manter a mente e o coração e a alma puros. Ou seja, a vida cristã, meus irmãos, ela é juntos. Nós devemos avançar juntos. É juntos. Amando o Senhor acima de todas as coisas e respeitando esse padrão que o Evangelho nos diz, mas é juntos. Não dá para ser crente sozinho. Não dá. Se você é uma pessoa que se acha autossuficiente, você tem problemas na sua vida cristã. Se você acha que você não precisa do seu irmão ou da sua irmã, você está vivendo o cristianismo de maneira errada. Porque nós precisamos da família da igreja. Nós precisamos da igreja. Nós somos carentes da igreja. Nós precisamos uns dos outros. Às vezes a gente baseia a nossa vida cristã por um perigo chamado
tempo de conversão. Tempo de conversão é um perigo. Porque a pessoa se sustenta no tempo de conversão dela. Então, se ela tem 40, 50, 20, 15, 30, se ela já foi líder de todos os ministérios da igreja, cara, que bom, mas isso no fim. Aquela pessoa que entregou a vida a Jesus hoje, que se rendeu ao Evangelho hoje, ela tem o mesmo Deus, o mesmo Espírito agindo nela. E talvez ela tenha ações melhores do que aquele que senta na cadeira dos anos ministeriais. Está fazendo mais coisa para o reino de Deus do que aquele que tem anos, a experiência. Então nós precisamos agir com humildade. E para finalizar mesmo a minha parte, nós não vamos cantar essa música, mas eu estava terminando a pregação e eu lembrei de uma música que todo mês as crianças cantam. E essa música não deveria ser cantada lá só, deveria ser cantada aqui. Ela diz o seguinte: eu preciso de... Quem conhece a música? Eu preciso de você e você precisa de... Olha a teologia certa dessa música. Nós precisamos até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim, porque nós precisamos de Cristo. Então que a gente possa andar juntos, amando o Senhor e seguindo o seu padrão. Amém.